Olá, a paz do Senhor Jesus. Estamos dando agora início a mais uma aula da Escola Teológica Shema, desta feita estudando a Eclesiologia, a doutrina da Igreja. Antes, porém, de iniciarmos mais esta aula, que eu tenho certeza que será edificante, eu quero fazer alguns pedidos. Quero pedir a você que, porventura, ainda não é inscrito no canal da Escola Teológica Shema, que aproveite esse momento para se inscrever no nosso canal. E se você tem sido edificado com as nossas aulas, também lhe peço que dê aí o seu joinha, não é? Dê aí o seu like. Se você tem também interesse em fazer alguma pergunta, um comentário, está o espaço disponível para que faça isso, para que nós possamos interagir. E por último, eu te peço que não deixe de compartilhar esse vídeo, quer seja pelos seus grupos de WhatsApp ou mesmo nas suas redes sociais, para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo e ser edificado com as nossas aulas. Então, sem mais delongas, vamos à aula, agora, Eclesiologia. Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos nos colocar sobre os pés, vamos orar, iniciarmos a nossa última aula do nosso 7º livro. Hoje encerramos a Eclesiologia com a bênção de Deus. Na próxima semana, portanto, daremos início ao 8º livro, a Escatologia, a doutrina das últimas coisas, e dentro dessa grade é aquela que define exatamente a metade do curso, não é? O 8º livro é exatamente o meio do caminho do nosso curso. Vamos orar. Santo Deus e Pai, te louvamos, bendizemos e exaltamos na noite deste dia, gratos pelo privilégio de estar na tua casa ao findar de mais uma semana, nos reunir com teus filhos, com os teus servos, amantes da tua palavra, e aqui desfrutarmos, ó Pai, das mais ricas bênçãos dos céus, que é justamente a possibilidade de compreendermos a Tua Palavra e assim termos a nossa vida espiritual, a nossa vida cotidiana no exercício do nosso cristianismo mais fortificado, mais enraizado, mais edificado. Abençoe a vida de cada aluno aqui presente nessa noite, a cada um que à distância, de perto ou de longe, tem acompanhado estas aulas, tem sido edificado também através deste curso. Que a mão do Senhor esteja sobre a vida de cada um, os abençoando de uma forma especial. Rogamos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na semana passada nós não conseguimos concluir o capítulo de número 8, o qual trata das ordenanças de Jesus à sua igreja. E neste capítulo nós iniciamos informando exatamente quais são estas duas ordenanças de Cristo à igreja, os quais são ou as quais são o batismo e a ceia. E encerramos a aula na semana passada justamente definindo que ordenanças não são sacramentos. E para que fique bem mais claro e evidenciado, nós trouxemos aí, portanto, a definição de sacramento. Sacramento é definida como sendo algo que transmita a graça de Deus àquele a quem for ministrado. E, além disso, a ideia de um sacramento é como que de uma graça adjunta ou de uma graça acrescida do próprio Senhor Jesus, a fim de que possa promover a salvação. E desta maneira fica claro que o batismo e a ceia são ordenanças e não sacramentos, porque a salvação ela é única e exclusivamente pela fé na pessoa bendita do Senhor Jesus, a despeito da nossa necessidade de cumprirmos as suas ordenanças. Mas estas, repito, não são fatores transmissores da graça para que transmita a salvação.
àqueles a quem são ministrados. E aí nós encerramos exatamente aqui, para falarmos mais especificamente destas ordenanças. Na página 47, vamos falar da primeira delas, o batismo. O batismo, uma ordenança de Deus. Embora o ensino da Bíblia sobre o batismo seja bem claro, tem existido através dos tempos muita controvérsia teológica sobre essa doutrina. A finalidade deste estudo é simplesmente observar os pontos principais da doutrina bíblica sobre o batismo nas águas. O batismo foi ordenado por Jesus Cristo. Foi Ele quem mandou que os seus discípulos batizassem. Os discípulos saíram e pregaram por toda parte, batizando em cumprimento à ordem recebida. Uma ordem dada pelo Senhor é realmente para ser cumprida, pois a desobediência significa a rejeição do conselho de Deus. Todo aquele que ama o Senhor prova esse amor obedecendo à sua palavra. A salvação nos liberta até das tradições recebidas dos pais. Então, existem controvérsias teológicas em torno do batismo, e talvez algum dos irmãos conheçam, saibam, mas a gente vai falar daqui a pouco, de algumas igrejas que realizam o batismo não do formato bíblico, que é o batismo por imersão. Algumas igrejas acreditam que tem o mesmo valor, é uma forma também de cumprir plenamente a ordenança de Cristo, a realização do batismo por aspersão. Nós vamos ver essa questão. E ainda tem outros que debatem acerca da fórmula a ser pronunciada no momento do batismo, que veremos também. Existem igrejas que não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles usam uma outra fórmula de batismo. Talvez quem já tenha participado de uma ceia, especialmente aqui na congregação, que tenha sido por mim ministrada, vão se lembrar de que eu sempre faço questão de enfatizar nas ceias, que é o nosso assunto também de hoje, da sequência. Eu sempre faço questão de enfatizar que a ceia é do Senhor e não de uma igreja, de uma denominação, de uma instituição. Porém, estão autorizados a participarem da ceia os que receberam o batismo por imersão nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme a ordenança de Jesus. Porque se a gente simplesmente falar, você que é batizado pode participar da ceia, é possível que alguém, por exemplo, um católico, ele pense, não, eu fui batizado quando bebê, então já que quem foi batizado pode participar, eu estou incluído. Então precisa às vezes ser específico, porque pode haver alguém que simplesmente ouvindo, você que já foi batizado, você pode participar. Não, eu fui batizado quando bebê lá na igreja católica, então estou apto a participar. Então é importante esta especificação, e a gente vai falar um pouco mais sobre ela. De que maneira deve ser praticado o batismo? Eis aí a pergunta. O batismo deve ser praticado assim como foi nos dias dos apóstolos. Aí qual é a próxima pergunta? Então, como era o batizado, ou como era realizado o batismo no dia dos apóstolos? Primeiro vamos ver quem era aceito para o batismo. Batizavam-se pessoas que se haviam arrependido, pessoas que de bom grado recebiam a palavra, os que criam em Jesus, pessoas que já eram discípulos e até mesmo crentes já batizados no Espírito Santo. Observamos assim que não existe na Bíblia nenhum exemplo de batismo de crianças recém-nascidas, porque o batismo ele sucede o arrependimento e o compromisso de abandonar os pecados dos quais se arrependeu, e então você será batizado, que, como também explicamos semana passada, é um símbolo do sepultamento de alguém que decidiu morrer para o mundo. Para tomar essa decisão é necessário ter consciência do pecado e ter a firme convicção de que
não vai mais viver na prática recorrente daquele pecado, do qual se está morrendo para ele. Obviamente, uma criança não tem a mínima condição de tomar essas decisões. Obviamente que um infante, um recém-nascido, um bebê, não tem a mínima condição de ter noção de pecado, de ter desejo de se arrepender de pecado e ter um compromisso firme de não viver na prática dos tais pecados. É óbvio que uma criança jamais teria condição de fazê-lo. Por esta razão, não se batiza crianças. Nem Jesus, que não teve pecado no seu nascimento, nem ele foi batizado antes de atingir a idade madura, adulta, no caso dele até bem madura, 30 anos de idade. O que aconteceu com o infante Jesus, o bebê Jesus? Ele foi apresentado no templo, prática que nós reproduzimos até os dias atuais, apresentação de crianças a Deus. Isto é diferente de batismo. Isto é pedir a Deus, é rogar, é suplicar que Deus guarde aquela criança, seus caminhos, oriente seus pais, dê sabedoria, enfim, é o nosso papel. Agora, levar esta criança às águas batismais, como que ela estivesse se arrependendo dos pecados e se dispondo a viver uma nova vida, mas não começou a viver nem sequer a sua própria vida, já pensar em abandonar aquela vida para viver uma nova? Óbvio que isso não faz sentido, não é? Fica claro que não faz sentido. O batismo é o ato público por intermédio do qual o novo convertido, pela imersão em águas, passa a fazer parte da igreja visível. Por que eu estou destacando que pelo batismo em águas a pessoa passa a fazer parte da igreja visível? Quando é que ela faz parte da igreja invisível? Depois do batismo? Antes do batismo. Ela faz parte da igreja invisível, corpo de Cristo, quando ela de fato, de verdade, de forma sincera, autêntica, entrega a sua vida a Cristo. Ela já faz parte da igreja invisível, a que será arrebatada. Para ela fazer parte da igreja visível, ser membro de uma igreja, então o batismo é este ato público, esta manifestação pública, por intermédio do qual a pessoa que nasceu de novo, o regenerado, o novo convertido, pela imersão em águas, passa então a fazer parte da igreja visível. Na igreja invisível, o pecador é integrado desde o momento em que, pela fé, recebe a Cristo como Salvador. Então, a sua integração na igreja invisível antecede a integração na igreja visível. E o seu desligamento da igreja invisível também antecede o desligamento da igreja visível. Lembra que falamos isso? Tudo que for ligado na terra terá sido ligado no céu, e o que for desligado na terra terá sido desligado no céu, deixando claro e evidente que as coisas acontecem primeiro no céu e depois se materializam na terra. Então, o regenerado primeiro faz parte da igreja invisível para depois fazer parte da igreja visível. Ele primeiro se desliga ou é desligado da igreja invisível para depois ser desligado da igreja visível. Tudo começa primeiro no céu. Por conseguinte, o batismo é um testemunho público daquilo que o Espírito Santo operou na vida do recém-convertido. O batismo é uma declaração para o mundo. O batismo é um testemunho, como a própria expressão aqui utilizada, é um testemunho público ao mundo de que aquela pessoa, de fato, morreu para o mundo e está pronta, apta, disposta a viver uma nova vida. É por isso o significado da imersão. Sepultar e então ressurgir para uma nova vida. Perceba que não faz sentido esta figura, esta alegoria em um batismo por aspersão, o simples e mero
jogar de água sobre a testa, sobre a cabeça. Não faz sentido. Isso aqui eu vou falar depois. Bom, de que modo eram batizados os crentes nos dias dos apóstolos? É o que eu comecei a falar agora. Vamos ver aqui. Os candidatos eram o quê? Imerso. Imerso significa mergulhado. Imergir, mergulhar. A Bíblia diz sobre o batismo do eunuco. Lembra do eunuco? Filipe vindo, se aproximou do carro, explicou para ele a passagem que ele não entendia, e ele perguntou: eis aqui águas, o que me impede? Não, se você crê de coração, nada te impede. Desceram ambos a água, tanto Filipe quanto o eunuco. Perceba, se fosse o caso de um batismo por aspersão, não precisava parar o carro, descer as águas. Você tem uma botija de água aqui? Tem, então toma aí, eu te batizo, pronto. Segue o fluxo. Não, pararam o carro, desceram as águas. Sobre o batismo de Jesus, a palavra afirma que ele, depois do seu batismo, saiu logo da água. Era costume realizar os batismos em Enom. Por que razão? Porque havia ali muitas águas. Enom é justamente uma parte por onde passava o Rio Jordão. E aí num território específico chamado Enom, por onde o Rio Jordão passava, era a região onde João Batista costumava efetuar seus batismos, no Rio Jordão. Então, obviamente, imergindo, mergulhando, levando as pessoas às águas. Além disso, não existiu o suposto problema, como afirmam os defensores do batismo por aspersão, do múltiplo batismo dos 3.000 convertidos no dia de Pentecostes em Jerusalém. A cidade santa possuía 5 grandes reservatórios de água, entre os quais podemos destacar aqui o famoso tanque de Betesda, que media em torno de 110 por 9,21. Então haviam tanques, muito provavelmente foram neles que os batismos ocorreram, quando por ocasião daquela conversão em massa, após a mensagem de Pedro em Pentecostes. Então eles foram imergidos, batismo por imersão, mergulhados nas águas. Não há a necessidade específica, taxativa, de que o batismo deva ocorrer no rio. Não há esta obrigatoriedade específica revelada pela Bíblia. Não. Alguns acreditam que deva ser assim, e até dizem que a Bíblia exige que o batismo seja no rio. E alguns argumentos que até se utiliza para tal, não, porque as águas do rio elas correm e o pecado tem que ser lançado ali para correr e levar, não pode batizar no mar, não. Por quê? Porque aí o pecado vai e volta, fica naquele vai e volta. E pior ainda é no tanque, que aí fica o pecado ali parado. Então tem que ser no rio, para ele correr. Um tipo de argumento pode ter lá a sua racionalidade, mas não é bíblico. Não é um argumento bíblico. A Bíblia não exige que seja em rios, até porque as águas do rio correm também para o mar e no final das contas fica lá indo e voltando. E nós temos exemplos aqui de batismos que ocorreram em regiões não de rios especificamente. E outra questão também é fugir dessa quase que psicose, uma paranoia com aquela questão assim, uma espiritualidade muito elevada em relação ao próprio Rio Jordão. Tem gente que se batiza e depois vai em Israel de caravana, quer batizar de novo no Jordão. Não, quero batizar de novo aqui no Jordão. Que o Jordão, irmão, não, batismo no Jordão é top das galáxias, né? Não, eu quero até o certificado, batizado nas águas do Jordão, meu Deus. Aí o céu está aberto para você, né? Com um certificado desse, batizado nas águas do Rio Jordão. Não tem essa questão assim, mais espiritual, é claro que não. Tem o seu valor lá, tem a sua história, tem os seus fatos extraordinários, tem. Aí não precisamos fazer caravanas a Israel para batizar no Jordão. Se alguém tem a possibilidade de não ter sido batizado e aí está próximo de uma viagem a Israel e queira
passar pela experiência, ok. Se a pessoa tem essa oportunidade, maravilha. Mas batizar de novo, porque é o Rio Jordão, aí isso se torna antibíblico. Vamos lá, todos eram batizados, vamos falar da fórmula do batismo. Todos eram batizados de que forma? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa ordem de Jesus jamais foi revogada. Portanto, ninguém tem o direito de desprezá-la. Assim, torna-se impossível afirmar, pelo que se lê em Atos 2, 38, Atos 8, 16, Atos 10, 48 e 19, 5, que os apóstolos batizavam apenas em nome de Jesus, estando por isso a mencionada ordem sem efeito. Eu disse a vocês de igrejas que batizam por aspersão e não por imersão, e existem igrejas também que usam a fórmula eu te batizo em nome de Jesus. Eu te batizo em nome de Jesus. E não eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, para justificar esta expressão de eu te batizo em nome de Jesus, eles usam esses textos que eu acabei de citar, que foram aqui, foram mencionados aqui suas referências, 2:38, 8:16, 10:48, 19:5. Mas o que de fato esses textos estão dizendo? Essas passagens significam apenas que os discípulos batizavam autorizados por Jesus. Na verdade, eles não declaravam no ato do batismo, eu te batizo em nome de Jesus. Mas quando ele ia levar alguém ao batismo, dizia, estou fazendo isso em nome de Jesus, no sentido de que recebi uma procuração de Jesus, recebi uma ordenança de Jesus, vou cumprir esta ordenança em nome de Jesus, mas no ato do batismo, cumprindo a fórmula ordenada por Jesus, se aplicava então o eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando aparece lá, batizavam em nome de Jesus, significa que eles batizavam autorizado por Jesus. Os apóstolos faziam tudo em nome de Jesus. Pregavam em nome de Jesus, curavam em nome de Jesus, expulsavam demônios em nome de Jesus e disciplinavam também as pessoas em nome de Jesus. Assim, quando batizavam, faziam isso também em nome de Jesus, no sentido de que, em cumprimento à ordem, seguindo a sua orientação, a sua ordenança, melhor dizendo. Assim, quando batizavam, faziam isso em nome de Jesus. Porém, no ato de imergir o candidato, eles batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme a ordem dada por Jesus. Quando era ministrado o batismo nos dias apostólicos? Observa-se ainda que nos dias apostólicos, o batismo era sempre ministrado após a experiência da salvação, nunca antes. Ninguém era batizado para ser salvo, mas porque já era salvo. Os irmãos sabem o significado da expressão morrer pagão? Alguém sabe? O que significa? Por que usavam esse termo? Que a pessoa morreu pagão? Sem ser batizado. Sem ser batizado. Isso acontecia na igreja católica. Se a pessoa morria sem ter sido batizado, era dito que morreu pagão, não tem salvação. Você não levou a criança para ser batizado? Não, e ela morreu? Infelizmente não foi para o céu, morreu pagão. É uma expressão mais romanista na igreja católica. E claro, como eu disse a vocês, o que eles faziam então? Monopolizavam a salvação. Você precisa de mim. Eu entreguei minha vida a Cristo. Não, mas se eu não te batizar, você morre pagão. Mas eu sou fiel, mas se eu não te batizar, você morre pagão, você não vai para o céu, depende de mim. Sua criança, e aí, irmãos, eu não vou entrar nem no mérito, assim, das questões, das polêmicas históricas, né? Por exemplo, por muito tempo a igreja católica não batizava negros. Por que razão? Dizia que eles não tinham alma. Mas é verdade. Isso é verdade. Então, todos já eram literalmente pagãos, condenados. Isso não tem 800 anos atrás, não, irmãos.
Isso não tem 800, 1.200 anos atrás. Não é tão distante. Claro que tem um tempo considerável, uma geração anterior à nossa, talvez mais do que uma geração anterior à nossa. Mas relativamente, pensa aí quantos e quantos milhões não podia ter acesso ao templo, participar de nada. Aliás, se você não sabe, foi isso que fez com que as religiões afrodescendentes se proliferassem no Brasil. Foi porque os negros não tinham acesso à religião, eram proibidos, e aí eles se viam de alguma maneira obrigados a cultuar de outra forma. Claro, de alguma maneira também reverenciando as religiões de seus ancestrais, mas impulsionados mais ainda por essas dificuldades que a própria igreja colocava. Eu não vou entrar muito nesse mérito, porque foge um pouco da nossa alçada. Isso aí vai haver controvérsia. Alguém vai dizer que não é assim, mas existem muitos relatos históricos, livros escritos dando conta dessas realidades. Eu não vou, repito, entrar aqui no mérito, por não ser essa o nosso objetivo, mas infelizmente isso ocorria. Pois bem, quem era batizado eram aqueles que já eram salvos. Ninguém era batizado para ser salvo, mas era batizado por já ser salvo. Ou seja, voltando aqui um slide, o pecador, na igreja invisível, o pecador é integrado desde o momento em que pela fé recebe a Cristo como Salvador. Ele já está integrado na igreja invisível, já é salvo. Depois ele vai batizar-se nas águas para ser integrado à igreja visível, mas ele já é salvo, pois já faz parte da invisível, desde o momento que realmente, autenticamente, sinceramente renunciou às práticas pecaminosas, à velha vida, e entregou-se a Jesus, reconhecendo-o como um único e suficiente Salvador. Vocês lembram que eu falei na semana passada que também, infelizmente, a realidade atual é que a adesão nas nossas igrejas não exige mais que a pessoa tenha nascido de novo. Então tem muita gente que já se integra à igreja visível, mas não é integrado à invisível. Não é regenerado, não nasceu de novo, não abandonou o pecado. Quantos aí continuam praticando exatamente os mesmos pecados, mas estão membrados à igreja? Olha o escândalo mais recente aí, não é? Foram batizados nas águas aí um casal diferente, né? Um casal aí, né, moderno para a ótica mundana, para a ótica terrena, mas um casal pecaminoso à luz das Sagradas Escrituras, à luz do Evangelho, à luz daquilo que nós professamos, cremos e defendemos, mas foram batizados. Não sei nem como me refiro, eles, elas, eles, ele, um negócio lá. Ué, isso existe. Está aí, passando nos jornais, milhões de pessoas vendo, batendo palma, achando bonito. Ah, pode, então eu quero também. Vem aqui, é assim mesmo. Batizando lá, em nome do Pai. Segue a regra agora. Será mesmo? Essas pessoas não estão abandonando o pecado, não estão abandonando velha natureza, velha vida. Então, vamos prestar atenção nisso daí. O batismo é um ato sagrado que simboliza o sepultamento da velha natureza. Subentende-se assim que só pode ser sepultado aquele que já tenha morrido. Também se compreende que, pela lógica, o tempo entre a morte e o sepultamento, isto é, o batismo não deve ser muito extenso. Prosseguindo, a Santa Ceia, uma ordenança de Cristo quando foi estabelecida, né? Melhor dizendo aqui, é uma pergunta. A Santa Ceia, uma ordenança de Cristo, quando foi estabelecida? Vocês ficam atentos que isso aí às vezes cai na prova e a pessoa erra ainda, hein? A Santa Ceia foi instituída por Jesus, quando? Na noite que foi traído. Exatamente ali na noite da sua traição. Ou seja, no dia anterior à crucificação, no dia anterior à sua morte. Primeiro ele celebrou a Páscoa junto com os seus discípulos. Nunca antes havia sido comemorada a Páscoa de modo tão solene e tão histórico,
como daquela vez, pois estava presente o verdadeiro Cordeiro de Deus, que é a nossa Páscoa. Depois de cear, Jesus instituiu a ceia, que é um ato comemorativo da sua morte. Jesus disse: fazei isso em memória de mim. Pode soar assim esquisito, depois de cear, instituiu a ceia. Irmãos, a ceia, deixa eu voltar, deixa aqui parado mesmo. A ceia, como era praticado no tempo veterotestamentário, é diferente da ceia como nós a celebramos. Jesus participou da ceia da Páscoa, em que era comido o cordeiro, o animal, ervas amargosas. Ainda hoje os judeus mantêm essa tradição, a Páscoa, peixe, que significa passagem, a recordação de quando o anjo da morte passou e poupou aqueles que estavam debaixo da cobertura do sangue do cordeiro, o animal que foi sacrificado, e todos que estavam naquela casa tinham que comer o cordeiro com ervas amargosas. Tinha muita coisa ali. Jesus vai instituir agora uma outra ceia, sendo ele o cordeiro, representado a partir dali pelo pão, e vai incluir agora o elemento cálice com o suco da uva, simbolizando o seu sangue, que haveria de ser derramado, diga-se de passagem, no dia seguinte à instituição, para a remissão dos pecados de tantos quantos nele crescem. Então ele está fazendo um novo testamento. Havia o Antigo Testamento. Ele vai dizer: agora estou inaugurando um novo testamento no meu sangue. É uma nova aliança, é um novo concerto. Então tinha aquela ceia do antigo pacto, e agora ele vai estabelecer uma nova ceia, um novo pacto, uma nova aliança, um novo testamento. É celebrado ali. E ele ordena então que isso seja feito sempre em memória dele. Nós não podemos cear pensando em qualquer outra coisa que não em Jesus, em memória dele. Isto é ordenança. Todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, nós devemos anunciar a morte do Senhor. Nós vamos novamente dizer que ele morreu, confessar que ele se entregou, se sacrificou para nos salvar. Vamos fazer isso até quando? Até quando? Até que ele venha. Dessa maneira, a ceia não é simplesmente um rito ou uma cerimônia de pouca significação, mas uma ordem divina que traz maravilhosas bênçãos e que deve ser considerada e mantida. Vamos aí à significação dos elementos na ceia: o pão e o vinho, o suco de uva. O pão simboliza, conforme a palavra de Deus, o corpo de Cristo. O partir do pão simboliza Jesus, o qual nos foi dado na sua morte quando foi partido por nós. O vinho, o sangue da uva, o suco da uva simboliza o sangue de Jesus quando, na sua morte na cruz, foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Então esses são os símbolos, está claro, todos sabemos, mas não poderia deixar de mencioná-los em um material que vai especificar esse assunto. Significação do próprio ato da Santa Ceia. Vocês lembram aí que eu falei semana passada, né? A Santa Ceia. Não existe na Bíblia a expressão Santa Ceia, e sim ceia do Senhor, mas sendo ela do Senhor, automaticamente é santa. A ceia é um ato comemorativo da morte de Jesus. Parece estranho, né? Comemorar a morte, comemorar, celebrar a morte. A morte dele representa a nossa vida. O sacrifício dele representa a restauração da nossa comunhão com Deus. Por isso nós celebramos o fato de que Jesus se entregou por nós. Celebramos o fato de que Deus enviou o seu Filho para dar a sua vida em nosso lugar. Então nós temos motivo para celebrar. Escapamos da morte eterna, escapamos do juízo eterno, escapamos da condenação eterna, de viver eternamente alienados de Deus, mas por causa da morte de Cristo, a qual celebramos na ceia,
nós podemos ter comunhão com Deus, amizade, intimidade, ser a habitação do Espírito Santo e ter a certeza, a viva esperança de que breve com Ele nos encontraremos. Então é um ato comemorativo. Não lembra somente o sofrimento, mas também a vitória de Jesus. Através da Santa Ceia, podemos olhar para trás, lembrando-nos da morte expiatória do Senhor. Olhamos também para o presente, onde verificamos que o Gólgota ainda tem poder, pois Cristo ressuscitou e está presente, manifestando a sua graça a todos quantos creem na mensagem da cruz. E olhamos também para o futuro, onde vemos que o dia da sua vinda se aproxima, quando nós haveremos de celebrar a ceia com Ele nas mansões celestiais. Segundo a afirmativa de Jesus, podemos considerar a Santa Ceia como um profundo memorial. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Deixa eu lhe mostrar aqui 3 slides. São olhares importantes no ato da ceia. 3 olhares importantes no ato da ceia. O primeiro olhar, estou chamando aqui de olhar retrospectivo. Retrospecto. Estamos chegando perto do fim do ano, sempre tem as tais retrospectivas, lembrar o que aconteceu, etc. Tem a ver com retrovisor, olhar para trás. Então, o que nós olhamos para trás? Lembramos da morte do Senhor. Toda vez que celebrarmos a ceia, precisamos exercitar o olhar retrospectivo, olhar para a morte de Jesus, olhar para a cruz, para o sacrifício. Qual é o segundo olhar que não pode faltar em nenhuma celebração de ceia? É o olhar introspectivo. O que é o olhar introspectivo? É olhar para onde? Para dentro. Cada um olhando para dentro de si, examine-se o homem a si mesmo. Você olha para trás, para a cruz, olha para si mesmo. Nós ainda veremos de estudar acerca de alguns tribunais que a Bíblia revela. Existem alguns tribunais. A cruz foi um tribunal em que Deus julgou o pecado do mundo e condenou no seu Filho. Os pecados foram postos sobre o Filho dele e ali na cruz ele foi sentenciado à morte em substituição a nós pecadores. Isto é um tribunal. Nós passaremos, por exemplo, pelo tribunal de Cristo, tribunal esse que julgará as nossas obras para efeito de recebimento de galardão. Isso é tudo nosso próximo módulo, a escatologia. Tem ainda o grande trono branco. O que é isso? É um tribunal de julgamento dos perdidos, a fim de condená-los ao lago de fogo e enxofre. Esse é o último tribunal, juízo final. Mas existe um tribunal, e este é o único tribunal, que nós, cada um de nós, neste tribunal, nós temos a função de juiz. É o único tribunal. Qual é? É esse aqui. Quando eu julgo a quem? A mim mesmo. Então eu sou juiz, mas eu esqueci de falar, também sou o réu. Eu vou julgar quem? A mim mesmo. Não tenho autorização para julgar ninguém. Não tenho autorização para apontar falha de ninguém. Tem gente que na ceia fica olhando, né? Ele vai tomar, ele vai... Ai, descarado, vai tomar. Né? Ele está aqui com o dele de olho no do outro. Não acredito, meu Deus. O pastor não está vendo isso. Olha lá, ele botou a mão no pomo, misericórdia. Você tem que examinar você mesmo. Cada um precisa examinar a si mesmo. Não temos autorização de examinar a vida do outro. Temos que ensinar, é claro. Temos que mostrar a verdade. Temos que confrontar com a verdade. Mas o olhar introspectivo é pessoal. Cada um deve examinar a si mesmo. Pois bem, falta-nos um olhar. O primeiro é retrospectivo, olhar para trás, olhar para a cruz.
O segundo é introspectivo, examinando cada um a si mesmo. E o terceiro olhar é expectativo, olhar para frente, um olhar de esperança, um olhar de expectação, que é justamente ter expectativa, estar aguardando alguma coisa até que ele venha. Então é essa expectativa, pode ser hoje, pode ser agora, pode ser durante essa ceia, pode ser ainda antes do término deste culto. Essa expectativa deve sempre estar presente na nossa caminhada cristã, especialmente na celebração da ceia. Na ceia olhamos para trás, para a cruz, na ceia olhamos para nós, na ceia olhamos para frente, para a nossa esperança mais viva e mais real, que é o breve arrebatamento da igreja. A ceia é também um ato de fortificação espiritual. Somos salvos pela fé no sangue de Jesus. Na ceia, o crente participa do corpo e do sangue do Senhor, o que fortifica a sua fé. Na ceia, o crente anuncia a sua fé na morte do Senhor, diante de Deus, diante de seus irmãos, diante do mundo e até diante de Satanás. O crente testifica, através da sua participação na ceia, que crê de coração em Jesus. A ceia não é dessa maneira um ato de tristeza e lamentação, mas de alegria, porque Jesus, cuja morte aí comemoramos, vive e está presente. O poder de Deus para a cura dos doentes se manifesta na ceia, porque o cálice que abençoamos simboliza o sangue de Jesus, e a Bíblia diz: pelas suas pisaduras, sangue preso, pisadura, né? Aquele sangue esmagado, pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Sarados. Então há poder sarador, curador, restaurador da saúde física também na celebração da ceia. Se houver fé, se houver confiança, o milagre pode sim acontecer no momento da celebração da ceia. A ceia é também um ato de comunhão entre os crentes. A nossa união na igreja está simbolizada na ceia. A palavra diz: porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participam do mesmo pão. Somos um em Cristo através da sua morte. Aliás, a principal razão pela qual Paulo escreveu a epístola aos Coríntios, a primeira epístola aos Coríntios, explicando a forma de celebração da ceia, está lá no capítulo 11, a partir do versículo 21, 22, 23, 25, 27, ali para frente. A principal razão é justamente para colocar em ordem a desordem que havia na ceia. A ceia, ela era praticada em Corinto e não se restringia apenas aos elementos pão e o suco de uva. As pessoas também traziam alguns alimentos para depois fazerem uma confraternização, celebrarem a comunhão, celebrarem ali a unidade da igreja, ser um corpo. Mas o problema era o seguinte: o que trazia comida, comia a comida que trazia, o outro não trazia, não comia nada. E aí essa era a celebração, cada um trazia o seu e comia o que trazia. Não havia uma partilha, não havia ali aquela comunhão literal onde todos podem participar de tudo que está posto à mesa. E Paulo então se viu obrigado a dar orientação. Pessoas iam lá, comiam demais, outros bebiam a ponto até de se embriagar na ceia. E aí Paulo então vai colocar em ordem essa desordem. É um momento de celebrar a comunhão, mas produzia mais divisão. As pessoas saíam entristecidas, saíam magoadas, chateadas, decepcionadas. Os relacionamentos interpessoais dos membros do corpo de Cristo ficavam cada vez mais distantes um do outro. E Paulo diz: não.
é justamente o contrário o propósito da ceia, é produzir mais unidade, é produzir mais proximidade e não um afastamento. Então a ceia é um ato de comunhão entre os crentes. A ceia é também um ato de esperança. Paulo disse que na ceia anunciamos a morte do Senhor até que venha. Em cada ceia encontramos também a mensagem de que o grande dia do retorno do nosso Salvador se aproxima. Jesus virá e então haveremos de participar da grande ceia nos céus juntos dele. Maranata, olha aí, Ercon Corrie Yesu, Maranata, vem Senhor Jesus. Esta é a oração da igreja. Maranata, vem Senhor Jesus. Vamos aí ao último capítulo, para nós encerrarmos o nosso 7º livro, capítulo 9, a igreja e a sua missão, a igreja e a sua tarefa, a obra missionária. Veja aí, começo aqui com um texto extraído do livro E Samaria, o compromisso da igreja com a evangelização dos povos. Na verdade, um trecho do prefácio deste livro. Aspas. Evangelizar o mundo faz parte do eterno plano de Deus na obra da redenção. Foi esta, sem dúvida, o motivo maior do supremo sacrifício de sua parte, quando enviou o seu Filho ao mundo. Cristo nasceu, viveu e morreu para salvar os pecadores e mostrou em inúmeras ocasiões o caráter e natureza da sua missão. Ele disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Logo após sua morte e ressurreição, ele entrega para seus discípulos a grande comissão de pregar a sua palavra a toda criatura. A evangelização do mundo, portanto, depende de mim e de você, da igreja como um todo. Sem seu corpo, Jesus jamais poderia ministrar como ministrou sua palavra entre os homens que viviam em sua geração. Hoje, ele continua ministrando através de seu corpo, a igreja. Nossa tarefa é agora, missão, com efeito seja ela pátria ou estrangeira, é dever de todos nós. Este era o assunto principal do ministério de Cristo e deve ser também o nosso nos dias atuais. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, prefaciando o livro Em Samaria, o compromisso da igreja com a evangelização dos povos. Então veja bem, o assunto principal do ministério de Cristo era a evangelização. Quando eu falo missões, estou falando levar as boas novas, levar o evangelho, evangelizar, pregar o evangelho. Segundo o pastor Glenn Cole, o livro do Apocalipse descreve profeticamente a profundidade que a penetração do evangelho terá sobre as nações. No seu capítulo 5, versículos 8 a 10, as visões de João garantem que pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações serão redimidas pelo sangue de Cristo. Na verdade, é comum estudar-se o Apocalipse sob as perspectivas dos juízos que serão executados sobre o mundo no final dos tempos. No entanto, ele é também o testemunho de que o plano de Deus através dos séculos, que inclui o projeto chamado Igreja, terá seu cumprimento final mediante a proclamação do Evangelho por ela até os confins da terra. Missões, portanto, não é uma teoria, mas um sério compromisso bíblico do povo de Deus com a sua obra. Não há como pensar a existência da igreja sem que a missão de evangelização mundial esteja agregada. Desassociar uma da outra é absolutamente impossível, pois aqui está a razão para que a igreja tenha sido projetada na mente de Deus e tornada realidade
entre os homens. Então, portanto, temos aí que o livro do Apocalipse, nós haveremos de estudá-lo bastante também, pelo menos no livro 8, Escatologia, e o 16, que é o próprio Apocalipse. Nós vamos olhar para o Apocalipse sob a perspectiva do cumprimento escatológico, do plano de Deus. Nós vamos ver os juízos de Deus sobre os pecadores no período da grande tribulação, o toque das trombetas, o derramar das taças, os próprios cavaleiros do Apocalipse saindo e levando os seus juízos após a abertura de cada selo. Mas o livro do Apocalipse é mais do que um livro de juízos. O livro do Apocalipse é mais do que um livro de terror. Aliás, irmão, quem é que nunca teve aquela impressão do livro do Apocalipse como um livro perigoso, um livro amedrontador? Eu acho que, se eu perguntar, tem até gente que tinha medo de ler o Apocalipse de noite ou de sozinho. Não, pelo amor de Deus, ler o Apocalipse sozinho, de noite, aquela coisa assim, não é? Não, o Apocalipse, teve uma época que ele era mesmo até desaconselhado a sua leitura por pessoas que já não tinham lá bastante tempo de crente, firmeza mesmo, solidez na palavra, desaconselhava a leitura do livro do Apocalipse. Por quê? Porque é um livro, olha, que traz ali muita mensagem terrorista, de juízo, de julgamento, raios, relâmpagos, trovões e chuva de meteoros e essas coisas todas. Mas o livro do Apocalipse, na verdade, tem como temática central a vitória do Cordeiro sobre as forças do mal. A figura central no Apocalipse não é a besta, não é o anticristo, não é a besta que emerge do mar, não é o falso profeta, a besta que emerge da terra, não é o dragão. A figura central no Apocalipse não é o cavaleiro do cavalo preto, do cavalo amarelo. Não. A figura central no Apocalipse é o Cordeiro, que foi morto, ressuscitou e agora tem autoridade para abrir os selos, derramando aquela sequência de juízo sobre os seus inimigos. E lá no final, no capítulo 19, se revelando poderosamente, maravilhosamente, esplendorosamente, seguido por sua igreja, já adornada, galardoada, para triunfar sobre o anticristo e estabelecer na terra o seu governo, o seu reino milenial, reino de paz, de harmonia. Enfim, tema central do Apocalipse é a vitória de Jesus. Tema central do Apocalipse, a figura central é Cristo. O tema central é a vitória dele sobre os seus inimigos, sabidamente o dragão Satanás e os seus asseclas. Mas quando nós então entendemos que o Apocalipse deve ser lido sob essa perspectiva, nós nos deparamos aqui no capítulo 5, versículos 8 a 10, com a visão que João descreve, pois João foi arrebatado no espaço e também no tempo. Ele não mudou apenas de lugar geográfico, saindo. É interessante que tem gente que assiste as nossas aulas à distância e às vezes me pergunta: pastor, e aqueles barulhos de moto lá, é algum aluno que chega atrasado? Aí você que pergunta: o que é isso aqui, o negócio aqui? Depois eu te conto no privado aí o que é essas motos que passam aqui atrapalhando a aula. Até eu fico assim, ó, com medo de ser atropelado aqui. Eu estava falando de quê, irmão? Pelo amor de Deus. As motos aí. Voltando aqui, eu me lembro sim do que eu estava falando. Me lembro nada. As nações, é claro que eu estava falando das nações. Eu estava falando das nações, ué. Os povos, as tribos, as línguas. Capítulo 5, versículo 8 a 10. João foi arrebatado, dizia eu, não apenas no espaço, saindo da terra para o céu. Não é apenas uma mudança geográfica, mas ele é arrebatado também no tempo.
ele sai lá do primeiro século, final do primeiro século, e ele vai para um tempo que eu não sei lhe dizer que tempo é esse. Eu espero que seja o tempo que logo veremos, porque ele vê a igreja arrebatada, ele vê a igreja glorificada, e portanto ele vê a conclusão da dispensação da igreja. Eu espero que isso seja logo, mas não posso afirmar seguramente, categoricamente. Mas João foi arrebatado a este tempo, e quando lá chegou, no espaço chamado céu, no tempo chamado pós-dispensação da igreja, ele revela-nos e registra ter visto a igreja formada por pessoas oriundas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Irmão, João viu pessoas oriundas de todas tribos, línguas, povos e nações. O que isso significa, pastor Márcio? Por que tanto bater nesta tecla? João está dizendo: a igreja cumpriu a sua missão. Qual foi a missão que Jesus deu à igreja? Ide por todo mundo, pregai a toda criatura. E aí João diz: eu vi a igreja formada por pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. Ele está lá na frente mandando uma mensagem para a igreja: igreja, permaneça firme na sua missão, porque eu já vi o final dela, é vitória. Vocês conseguiram, estão aqui no céu, pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Então nós podemos e devemos estudar o Apocalipse sob essa perspectiva da vitória da missão da igreja. O Apocalipse nos revela que nós, enquanto igreja, cumprimos, não envergonhamos o nosso Senhor, não decepcionamos o nosso Salvador, ao contrário, fomos fiéis e cumprimos a nossa missão. Você precisa fazer parte desta igreja vencedora, triunfante, cumpridora da sua missão. A visão que revela a universalização do Evangelho. A ordenação bíblica de proclamação do Evangelho em todo o mundo sinaliza o seu caráter universal, ou seja, o direito que todos os povos têm de ouvi-lo de forma clara e consciente para crerem no Senhor Jesus Cristo, arrepender-se de seus pecados e ter a certeza da vida eterna. Essa universalidade se fundamenta na morte do Cordeiro, o qual, na visão do Apocalipse, é o único considerado digno e, portanto, perfeitamente legitimado para desatar os selos do livro e executar os juízos sobre a terra. Porque tem ele autoridade para fazê-lo? Por causa da justiça de Deus revelada em sua morte para redimir o pecador antes de julgá-lo. A cena vista por João fecha as cortinas da graça salvadora da época presente e, consequentemente, dá início aos flagelos que, através da abertura dos selos, serão lançados sobre a humanidade que rejeitou a Cristo. No entanto, este é o cerne da verdade. Em toda a história, os juízos de Deus jamais são executados sem que haja, primeiro, oportunidade de arrependimento. Então Deus não derrama juízo sem antes dar oportunidade de arrependimento. Deus não derramou juízo sobre, por exemplo, a Torre de Babel sem antes dar oportunidade. Deus não derramou o juízo do dilúvio sem antes enviar Noé a pregar. Deus não derramou juízo sobre as impenitentes cidades de Sodoma e Gomorra sem antes dar oportunidade. Deus não destruiu Babilônia sem antes dar oportunidade. Deus não permitiu o cativeiro de Judá para a Babilônia sem antes enviar inúmeros profetas. Deus não permitiu o cativeiro assírio das tribos do norte, chamadas de Israel, depois da divisão, sem antes também enviar inúmeros profetas. Enfim, Deus nunca derrama juízo sem primeiro dar oportunidade de arrependimento.
Estamos vivendo a época da oportunidade. Estamos vivendo o tempo da graça. A igreja é, portanto, a agente ministradora da graça. A igreja é, portanto, a representante legítima de Deus para levar ao mundo a mensagem que dá ao mundo a oportunidade de arrependimento e, consequentemente, livrar-se do juízo de Deus. Se o mundo enfrentar juízo sem ter tido oportunidade de arrependimento, a culpa é da igreja. É a mesma palavra que ele deu a Ezequiel. Se você disser ao ímpio que ele deve se arrepender e ele não se arrepender, o juízo virá sobre ele, mas eu não cobrarei das suas mãos. Agora, se eu enviar o juízo sobre ele e ele não se arrependeu porque você não falou para ele se arrepender, então eu cobrarei o sangue dele das suas mãos. Qual é o papel da igreja? O sangue deste mundo pecador não pode ser cobrado das nossas mãos. Nós temos que cumprir a nossa missão. Se o mundo vai se arrepender, não é nossa função. A nossa função é anunciar a salvação, a oportunidade, pregar o Evangelho. E o Espírito Santo é quem convence. Para aqueles que abrirem o coração, serão convencidos do pecado, da justiça e do juízo e sabiamente aproveitarão a oportunidade. Assim sendo, não é justo que pela negligência das igrejas os povos não ouçam a voz de Deus e sejam apanhados pelo seu juízo. O Cordeiro cumpriu a sua parte e venceu. Por isso, pode assentar-se como juiz no trono do universo. Outro detalhe da visão do Apocalipse é a onipresença do Cordeiro, representada pelas 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. 7, na numerologia bíblica, é símbolo de plenitude, e nesse caso, denota a ideia de que os olhos do Senhor estão por toda parte, acompanhando passo a passo a ação da igreja na proclamação da mensagem do Evangelho. A presença dele é conosco. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o cumprimento. Ele estará conosco. E depois, nós estaremos com ele. Enquanto estivermos cumprindo a missão, ele estará conosco. Após termos cumprido a missão, seremos levados para estarmos com ele. A visão do papel transcultural da igreja. É aí que entra o papel transcultural da igreja. Segundo Atos 1:8, sua visão não pode circunscrever-se à comunidade local, mas deve ampliar-se até as últimas fronteiras do planeta. O texto transmite a ideia de simultaneidade. O que é isso? Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Tanto em, quanto em. Tanto em, quanto em. Então, a ideia é simultaneidade. Não é primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria, para então os confins da terra. É simultaneamente. A igreja está pregando em Jerusalém, a igreja está pregando na Judéia, está pregando em Samaria, está pregando nos confins da terra. Existem representantes da igreja em todas essas partes. Simultaneidade. Enquanto a igreja evangeliza a cidade, seus olhos pousam mais além e veem terras mais distantes que estão brancas para a ceifa. Vemos o mesmo conceito de modo cristalino na visão de João. Ali a expressão de toda tribo, língua, raça e nação implica na proclamação simultânea do evangelho até os confins da terra. A linguagem enfática determina que ninguém poderá ficar de fora. Todos os povos deverão ser alcançados. Assim, o guia prático de missões, é um manual, define missões transculturais. Qual é a definição? Prefixo trans vem do latim e significa movimento para além de, através de. Portanto, em linhas gerais, missões transculturais é transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Esta mensagem
não pode se restringir a uma só cultura, mas tem alcance abrangente em todos os quadrantes da terra, onde quer que haja uma etnia que ainda não a tenha ouvido. É interessante que o número 4 aparece de forma implícita na Bíblia. Ele é símbolo de totalidade. Isto implica em afirmar com absoluta segurança que a doutrina de missões é bíblica, mesmo que este termo não apareça nas Escrituras. Está em outro termo que não aparece na Bíblia, missões. Mas, assim como a Trindade não é mencionada no texto sagrado de forma explícita, o cristão bíblico não duvida de que ela se constitui uma verdade doutrinária. A mensagem salvífica, portanto, tem como alvo o mundo em sua globalidade. Essa palavra missões, não temos ela na Bíblia, mas nós temos uma missão. À igreja foi dada uma missão. À igreja foi dada uma responsabilidade. É isso que nós chamamos de comissão, ser comissionado, ser chamado e enviado para cumprir uma missão. A ideia aqui é de um quartel onde o general dá a missão aos seus soldados, oficiais, e todos devem estar imbuídos no cumprimento desta missão. Qual é a missão? Anunciar o Evangelho a toda criatura, anunciar o Evangelho a povos, tribos, línguas e nações. Essa é a missão, esta é a tarefa que nos foi outorgada, esta é, portanto, a responsabilidade da igreja, anunciar a mensagem do Evangelho. É por isso que nós usamos o termo missões. Seria o mais usual usar o termo no singular, ainda que não esteja errado usar plural, missões, mas talvez seria mais apropriado o termo singular, missão. Qual é a missão da igreja? A evangelização, a pregação do Evangelho a toda criatura. É uma missão, como disse, que tem a ideia de simultaneidade. Portanto, alguém está cumprindo esta missão em Jerusalém, alguém está cumprindo esta missão na Judéia, alguém está cumprindo esta missão em Samaria, alguém está cumprindo esta missão no confins da terra. Alguém está pregando o Evangelho na sua vizinhança, alguém está pregando o Evangelho na sua cidade, alguém está pregando o Evangelho no seu estado, alguém está pregando o Evangelho no seu país, alguém está pregando o Evangelho em outra nação. Então, a igreja precisa ter esta visão de universalidade. Precisamos atingir de forma simultânea os quadrantes. O número 4 aí dentro da numerologia bíblica também dá esse sentido de totalidade. A transculturação, nesse caso, significa encontrar em cada cultura os instrumentos adequados para proclamar de forma clara, aceitável e consciente a mensagem do Evangelho. Há na Bíblia elementos da cultura judaica que não foram transportados para o cristianismo. O preparo do missionário, de igual modo, implica em ele saber que não lhe cabe transplantar no país onde exercerá seu ministério elementos da cultura de seu país de origem que só ali fazem sentido. Sabemos que os princípios da palavra de Deus são absolutos, inalteráveis e universais, assim como os elementos químicos da água. No entanto, pode-se servi-la em copos diferentes. Para exemplificar, cabe aqui a clássica expressão do famoso evangelista hindu Sadhu Sundar Singh. Que nome bonito, né? Sadhu Sundar Singh. A água da vida deve ser servida ao povo hindu em copo hindu. Perceba, isso é transculturação. Você muda a forma de apresentar, mas não muda o que é apresentado. Eu dei exemplo, Jesus, ele adaptava a mensagem do Evangelho ao grupo a quem ele ministrava, mas não alterava a mensagem, adaptava de uma forma que fosse facilmente compreendida por aquele grupo a quem ele estava ministrando. Isso é ter a capacidade de aculturação, entender a outra cultura e levar o Evangelho dentro da realidade daquela cultura. Você não precisa agredir aquela cultura.
E nem deve achar que conversão ao Evangelho é converter-se à sua cultura. Transformar outras pessoas em cristão não é transformar outras pessoas em brasileiro. Fazer com que eles assimilem a cultura do Brasil. Não. Respeitamos as outras culturas, desde que elas não agridam o Evangelho. Claro, se for pecaminosa, contraditória ao Evangelho, é diferente. Como é que Jesus fazia isso? Estou dizendo que Jesus fazia isso. Por exemplo, a mensagem era uma só, a mensagem da salvação, a mensagem do arrependimento, a mensagem de mudança de vida e de vir a Ele. Quando Ele pregava, por exemplo, para agricultores, você entende o quê? Entendemos de terra, de solo e tal. Então tá bom, então entende semente? A semente é o Evangelho, você é o solo. Você sabe que tem um solo bom, tem um solo ruim, tem um solo que quando é lançada a semente germina, produz, tem aquele que cai entre espinhos, é sufocado. Então a mensagem é a semente. Agora depende do tipo de solo que você é. Opa, o agricultor entendeu. Mas tem alguém que é pastor de ovelhas, não entende de agricultura, entende da pecuária, entende de cuidado lá com o gado, entende de tirar lã, entende de pastorear. E Jesus, mas eu sou um bom pastor, eu que dou a vida pelas ovelhas, sou eu aquele que espanta o lobo, sou eu aquele que livro do ladrão. Opa, entendi a mensagem. Mas tem alguém que diz, eu não entendo de agricultura, eu não entendo esse negócio de pastor, de ovelha. Você entende de quê? Eu entendo de negócios, de riqueza. Pois eu tenho um tesouro para você, que se você souber que tesouro é esse, você abre mão de todos os tesouros da terra para alcançar este tesouro que vale mais do que qualquer coisa. Opa, me interessa, entendi. Não, mas eu não entendo nem de riqueza, não entendo de gado, não entendo de terra, eu entendo de pesca. Jesus falava na linguagem do pescador também, né? Mandava largar a rede, transformava em pescador de homens e não mais em... Estava sempre adaptando a linguagem ao público-alvo, mas a mensagem é sempre a mesma. Você vai observando, esse povo entende disso, eu vou adaptar a mensagem de uma forma que ele compreenda. Eu vou pregar para inglês, eu vou pregar para chinês, eu vou pregar para árabe, eu vou pregar para sul-americanos. Então você tem que entender um pouco da cultura para levar o Evangelho dentro daquela cultura. Você não precisa mudar a mensagem, mas você precisa saber adaptá-la para que não agrida a outra cultura. Isso é transculturação. Finalmente, a visão que revela o cumprimento da missão da igreja sobre a terra. A visão do Apocalipse implica em afirmar a dupla grandeza da natureza da igreja. Vamos ver aí essa dupla grandeza. Em primeiro lugar, os anjos gostariam de ter assumido esta tarefa, mas coube ao povo de Deus a singular oportunidade de abrir as portas da salvação para os perdidos da terra. Nenhuma instituição desfruta deste privilégio, só a igreja. Portanto, valorizemos-la. Deus não conta com a ONU, a Organização das Nações Unidas. Deus não conta com os outros braços da ONU. Deus não conta com nações, potências. Deus não conta com ONGs, organizações não governamentais. Deus não conta com organizações filantrópicas, por melhores que sejam, e providas dos melhores sentimentos e melhores desejos para a sociedade. Deus não conta com nenhuma outra instituição. Deus conta com a igreja. Deus conta com a igreja. Então é uma responsabilidade que na verdade é um privilégio, a ponto de seres angelicais terem o desejo, mas ter-lhes sido vedado a oportunidade de fazer aquilo que à igreja foi otorgado. Então, valorizemos, o Senhor conta conosco. Irmãos, Deus poderia, e não vou usar apenas o termo pretérito, Deus pode
Não vou ficar só no futuro do pretérito, poderia. Deus poderia e pode fazer tudo sozinho. Pode, mas não quer. Ele pode, mas não quer. Ele decidiu realizar a grande obra dele na terra por intermédio de pessoas como eu e você, frágeis, falhos, cheios de questões pessoais, emocionais, fraquezas, fragilidades, debilidades em várias áreas, familiar, financeira, mas Deus escolheu fazer a grande obra dele na terra por intermédio de nós. Ele elegeu, ele escolheu, ele decidiu que fosse assim. Então vamos valorizar isso, vamos respeitar e valorizar este privilégio. Em segundo lugar, trata-se de tarefa gigantesca alcançar cada tribo, língua, povo, nação em seu próprio meio cultural. Para executá-la, só há uma forma: mobilização total e prioridade absoluta. Nenhuma atividade, por mais importante que seja, poderá subtrair tempo e recursos dedicados à evangelização mundial. Agir deste modo é subtrair também as bênçãos de Deus sobre a igreja. Ou se quer de fato ouvir o clamor do mundo, ou então a igreja estará como os contemporâneos de Nimrod, construindo torres para juntar-se e alegrar-se à sua volta, esquecendo-se das almas que perecem nas últimas fronteiras do mundo. Dizer que faltam recursos é uma aleivosia, uma leviandade. Obviamente, algumas igrejas têm os seus recursos limitados, mas na realidade hoje, irmão, tem igrejas riquíssimas. Tem igrejas riquíssimas hoje no mundo, no Brasil também. Tem igrejas abastadas. Irmão, tem igreja que tem no seu... Na América, por exemplo, tem igreja que tem dentro do pátio da igreja. No pátio, não é em frente, não é do outro lado da rua, não é no quarto, não é colado, vizinho à igreja assim, não, é dentro da igreja, no pátio. McDonald's, a franquia do McDonald's foi colocada lá por causa da membresia tão grande ali que já fica ali mesmo, praça de alimentação. Tem igrejas que tem quantidade de dinheiro, você não tem ideia. A igreja hoje não pode dizer o que foi dito por Pedro e João ao coxo na Porta Formosa: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Hoje tem muita igreja que pode bater no peito e dizer: tenho ouro e prata, mas perdeu a autoridade de dizer: levanta e anda. Muitas igrejas estão ensimesmadas, giram apenas em torno de si. As questões é sempre visando melhorar a qualidade da própria membresia, trazer mais conforto. Não que isso não seja importante, mas estou falando que cada vez mais preocupadas, atarefadas, enroladas, atreladas às questões meramente, exclusivamente pessoais, o mundo continua se perdendo à volta da igreja. As pessoas continuam morrendo sem Deus, sem paz, sem salvação, ao redor da igreja, que está lá questionando o que faz, se derruba o templo de novo para construir de novo de outro material, ou se compra um outro sítio, ou se vai promover um outro evento, e o pecador morrendo em volta da igreja. Isso é a realidade. E outro detalhe que está aqui na sequência, por outro lado, a tecnologia hoje põe o mundo aonde? Aonde? Eu tenho que atualizar isso aqui, na verdade, põe o mundo na palma da mão. Não precisa nem ser dentro de casa, na palma da sua mão. Você pode
Ó, a gente está aqui, tem pessoa que está assistindo, não ao vivo, porque eu não estou transmitindo ao vivo, mas vai assistir daqui a pouco. Tem aluno lá em Londres, na Europa, tem aluno na Europa também, em Portugal, tem aluno nos Estados Unidos da América, no Sul, Nova Orleans, no Norte lá, Canérica. Tem pessoas que no Brasil espalhadas, tá aqui, ó, tá aqui, vendo aqui. A gente está aqui em Barra Mares e tem pessoas do outro lado do oceano que nos... O mundo está na palma da sua mão. Todo mundo hoje tem acesso a um celular. Daqui a pouco até com 5G está chegando aí, ó, mais velocidade ainda. O que fazemos com tudo isso que está à nossa disposição para levar o Evangelho? Para anunciar Jesus. Podemos usar isso com sabedoria, esse recurso de forma sábia, de forma objetiva, para anunciar o Evangelho de Cristo. Assim sendo, resta, irmãos, apenas o que? Agir. E a propósito, agir como? Rápido. Rápido. Se nós acreditamos de fato que breve Jesus virá, então devemos agir e agir rápido. Todavia, a visão de João traz uma boa notícia. Para você dar um glória aí, olha a boa notícia. A igreja não falhará. Você faz parte da igreja que não falhará. Ela cumprirá a sua missão. Custe o que custar, nem que seja preciso, olha aí, vamos para você dar glória a Deus também, nem que seja preciso vir o vento forte da perseguição para espalhar os membros pelo mundo, impulsionada pelo Espírito Santo, a igreja começa a mover-se em todas as direções para que o mundo todo saiba que Jesus Cristo é o Senhor, que se revela agora como Salvador, mas um dia ele assentar-se-á no trono do universo para julgar os vivos e os mortos. Se não for assim, a visão de João terá sido uma fraude, mas ela é a eterna e infalível palavra de Deus. Portanto, naquele dia, diante do Cordeiro, a igreja será formada por pessoas fiéis, compradas pelo seu sangue, de toda a tribo, língua, povo e nação, que se tornarão reis e sacerdotes para Deus e reinarão sobre a terra. Finalmente, precisamos entender que toda pessoa chamada por Deus para o Evangelho é comissionada a pregar o Evangelho. Todo chamado é um enviado. A missão não é tarefa de alguns, mas de todos. Uma igreja que não evangeliza precisa de quê? Já pensou que coisa séria? A igreja que não evangeliza está precisando ser evangelizada. O saudoso pastor David Wilkerson, fundador do Desafio Jovem, fundador da igreja lá da Times Square Church, ele disse uma vez uma frase forte também e real, uma frase forte e real. Ele disse assim: hoje a igreja precisa demandar muito tempo não pregando o evangelho aos pecadores, não evangelizando pecadores, mas evangelizando crente. E eu achei assim, mas isso não é pior que é verdade. A gente sai para pregar em muitas igrejas, a gente percebe que a gente prega o evangelho para crente, prega o evangelho para crente, que está dentro da igreja, mas ainda não aceitou o evangelho, não é convertido ao evangelho, participou meramente de um movimento de adesão a uma instituição, mas não conhece o evangelho do arrependimento, de mudança de vida, de novo nascimento. Então hoje a gente precisa pregar para crente, para converter crente entre aspas, que não se converteu, e a gente às vezes está fazendo evento para crente, para ver se ganha crente para Jesus. Já pensou ganhar crente para Jesus? Porque é membro da igreja visível, mas não é membro da igreja invisível, e você precisa ganhar crente para Jesus. É uma triste realidade, mas é realidade. Não evangelize, precisa ser evangelizado. Então só tem uma saída, aliás, só tem uma opção: ou somos uma agência missionária, ou somos o quê?
um campo missionário. Ou nós somos pessoas que saímos para pregar, ou somos aqueles que precisamos receber pregadores para pregar para nós. Ou somos uma agência missionária, ou um campo missionário. Portanto, decida-se já. De que lado você está? Você faz parte dos evangelizadores ou dos que precisam ser evangelizados? Você faz parte do grupo dos missionários ou você é um campo missionário? Precisa receber o evangelho. Decida-se logo de que lado você está. Assim, concluímos hoje aqui com a graça de Deus, com a bênção de Deus, com a força de Deus, o 7º livro. 7 é o número da perfeição, não é? Olha que bênção. Você que está aqui, chegou ao 7º, próximo que já está pronto aí, alguns irmãos já estão adquirindo, iniciaremos na próxima semana, o 8º, escatologia, a doutrina das últimas coisas. Que fala a escatologia? 70 semanas de Daniel será a nossa aula da semana que vem, 70 semanas de Daniel. Depois falaremos dos sinais dos tempos. Depois dos sinais dos tempos falaremos do arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, grande tribulação, vinda de Jesus em glória, julgamento de Satanás, estabelecimento do milênio, depois do milênio aí sim a prisão, o lançamento de Satanás no lago de fogo e enxofre e a instituição do grande trono branco, juízo final. Esses assuntos, dentre outros, que a gente vai ver dentro da escatologia. Eu tenho, em alguns livros específicos, em algumas disciplinas específicas, eu tenho dito o que vou dizer aqui. A escatologia é um estudo sequencial, de maneira que é fundamental a sua participação da sequência dos eventos. Porque senão, por exemplo, você vem na primeira aula, que é a primeira aula? A primeira aula, 70 semanas de Daniel. Aí você não vem na segunda. Qual é a segunda? Arrebatamento da igreja, aí você perde. Aí quando você vem na terceira é a grande tribulação. Olha que coisa. Perdeu o arrebatamento da igreja quando veio grande tribulação. Então não perca. Se perder a sequência, o que a gente está fazendo aqui? O arrebatamento foi semana passada. Claro, quem trabalha por escala tem a possibilidade das nossas aulas, são gravadas aqui às sextas, disponibilizadas no sábado. Não perca a sequência. Não pôde vir por razão justa, assista a aula antes de vir na próxima para não perder a sequência. É importante. Vamos encerrar então com a nossa oração de gratidão a Deus, e aí após encerrarmos a aula, a gente então vai ter aí o sorteio do livro para os alunos aqui presentes e também a entrega das provas a todos vocês. Quem nos acompanha em casa, mais uma vez agradecemos a sua participação na nossa aula e pedimos que não se esqueça, quem ainda não é inscrito, se inscrever, fazer um comentário, dar o like, compartilhar, nos ajudar aí a continuar divulgando a Escola Teológica Shema, para que mais alunos tenham acesso a esse conteúdo abençoador, instrutivo, fortalecedor. Oremos, irmãos. Bendito Deus e Pai, te damos graças mais uma vez nesta noite, pela bênção, ó Deus, da tua presença entre nós e do derramar da tua graça sobre as nossas vidas. Obrigado por nos dar sabedoria e instrução, a fim de que compreendamos a tua palavra. Ó Deus, dá uma noite de descanso, restaurador, abençoador a cada um dos teus filhos, levando em paz e em segurança aos seus lares, e nos dando um fim de semana abençoadíssimo em tua santa presença, é a nossa oração, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus, e todos digam amém. Amém.